boa noite, né? Hoje o nosso café vai ser agora mais tarde. Eu tive alguns exames aí pra fazer também, daqui a pouquinho eu conto pra vocês, mas tem café, tá, gente? Mesmo, ó, agora são 6h08, 18h08, mas tem café. Vamos chamar o pessoal pro café. Vamos também já ir nas dúvidas. Aí aqui em São Paulo tá bem frio mesmo. Hoje a gente vai ter convidado especial para o café, que é uma nutricionista, a doutora Vanessa. Ela trabalha comigo lá no Instituto Trismegisto. A gente vai falar um pouco de nutrição, mas eu vou também colocar meus casos aqui, como eu faço com vocês todas as semanas, tá? Então hoje a gente vai ter convidado especial na live, mas vou trazer também um caso para a gente conversar. E vamos também, coloquem as dúvidas aí que vocês querem, que eu adoro responder essas perguntas. E aqui é como se fosse mesmo uma sala de bate-papo, onde a gente está conversando, onde a gente tem essa proximidade, onde eu posso responder perguntas. Esse café sempre fica gravado no meu IGTV, tá, gente? Ele sempre vai ficar gravado para vocês. Então, se vocês chegaram mais tarde, não pegaram inteiro o café, ou querem compartilhar com alguém, marca a pessoa aqui nos comentários, tá bom? Vamos chamar o pessoal pro café, porque eu não sei se o pessoal ficou sabendo, né? Porque hoje eu mudei o horário, então vamos chamar o pessoal. E a doutora Vanessa já tá aqui, então vamos lá, deixa eu achar aqui a doutora Vanessa. Ela tá entrando. Vamos chamar o pessoal. Oi, Vanessa, boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Tudo ótimo. Ó, eu vou apresentar novamente a doutora Vanessa. Eu vou esquecer de algumas coisas, ela vai falar, vai me ajudar aqui, tá? A doutora Vanessa, ela é nutricionista especializada em oncologia. Mas isso não significa dizer que ela só trata pacientes com câncer, tá, gente? A gente tem um projeto lá que a gente faz a prevenção do câncer. Então, a doutora Vanessa é especialista aí nessa área, a gente trabalha junto. E ela tem uma experiência vasta que ela ganhou, né, em hospitais oncológicos, onde ela aprendeu tudo isso. E hoje a gente vai contar um pouquinho, né, desse programa. E além das perguntas aqui que a gente vai interagir com as pessoas. Mas conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência, Vanessa. Bom, gente, boa noite. Então, mais uma vez é um grande prazer estar aqui participando do Café com a doutora Vivi, uma oncologista que eu admiro bastante, que é um prazer trabalhar com ela. Então, eu tenho uma experiência com pacientes oncológicos há cerca de quase 7 anos já, né? Então, eu atendo pacientes tanto como prevenção, né? Então, acabo trabalhando na alimentação como uma prevenção, né, da doença. Mas também eu trabalho com pacientes que estão em tratamento, né? Seja ele quimioterápico, seja ele radioterápico, seja pós-cirúrgico, né? Ou preparo de cirurgia. Então, como eu falo, a nutrição ela atua tanto como prevenção, como durante o tratamento, como pós-tratamento, né? Então, a ideia desse programa, né, com a doutora Vívia, é justamente para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida, né, dos pacientes e visando prevenir essa doença, né, o câncer. Então, eu tenho essa experiência mais com adultos e idosos, né, mas nesses 3 âmbitos, como prevenção e como quando o paciente já foi diagnosticado e está ali fazendo o tratamento. Pronto. Então, agora eu vou apresentar o programa. Aí depois eu já vou contar um caso, porque o pessoal gosta dos casos também. Mas o que é que a gente criou lá no Instituto Trismegisto, gente? Foi o programa de check-up oncológico e prevenção do câncer. E por que isso é tão importante? Porque o nosso grande objetivo é chegar antes do câncer, né? Chegar antes. E onde é que a gente tem que agir, né? Na prevenção. E como que a gente previne? Através da dieta, através das atividades físicas, através, né, da cessação do tabagismo, parar de fumar, através do cuidado da mente. E hoje, especificamente, a gente vai falar, né, como é que a gente previne através da dieta, mas eu vou falar um pouquinho como é que funciona esse programa. A gente viu no decorrer dos anos que a preocupação das pessoas em desenvolver câncer é muito grande, Uhum. principalmente das pessoas que
Tem familiares que já tiveram casos de câncer na família, ou aquelas pessoas que já tiveram câncer têm medo do câncer voltar. Então a gente falou, gente, mas será que só a mamografia então é suficiente, né? Na mamografia é muito bom, porque você descobre ali, por exemplo, um exemplo quando é câncer de mama, você descobre, por exemplo, um câncer no início. Mas Uhum. será que a gente não poderia chegar antes, né, Vanessa? Foi por isso que a gente criou esse programa, né? Isso, isso mesmo, porque assim, quando a gente fala da alimentação, a gente sabe que a alimentação ela pode ser tanto preventiva como causadora, né? É importante só a Exatamente. gente ressaltar que, como a doutora Vivian falou, o câncer ele pode ser multifatorial, né? Não é que assim, eu segui uma alimentação extremamente correta, isso vai anular totalmente o risco de eu ter o câncer. Mas é importante a gente lembrar que tem o que a gente chama de compostos bioativos, que são compostos que a gente encontra nos alimentos e que eles mexem ali na nossa célula, na parte do DNA, ali na nossa informação genética, né? Então, esses compostos bioativos, qual a ação deles? Eles são anti-inflamatórios e antioxidantes, então eles protegem as nossas células. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma alimentação equilibrada e rica nesses compostos para prevenir o câncer, né? E uma coisa que é importante sempre a gente falar é do peso, que eu sempre falo assim, o peso hoje em dia não é uma questão de estética, estereótipo, nada disso, né? Mas sim uma forma de prevenção também de muitas doenças, e entre elas o câncer. Então, quando a gente fala disso, o nosso programa objetiva justamente isso, esse cuidado, né, com a normalidade do peso, o peso adequado para a idade, para a estatura de cada pessoa, né? E também a introdução desses alimentos que protejam o nosso organismo. Então, perfeito. Mas cadê seu café, Vanessa? Cadê? Ai, olha, eu falo que café, eu até tomei, né? Mas eu tomei, era umas 4 horas mais ou menos. Agora eu tô na água só. Entendi. Não, tá bom. Mas, ó, isso que você falou, muito importante, me marcou aqui uma frase que você falou. A gente tem tantos compostos bioativos que vão proteger do câncer, quanto E aqueles que vão promover o câncer. Então, a gente tem os fatores inflamatórios e os anti-inflamatórios. Então, a gente tem os inflamatórios, eu vou falar aqui um pouquinho, mas a Vanessa vai falar muito mais para vocês. Produtos industrializados são altamente inflamatórios. Farinha branca, produtos processados, carnes processadas, são uhum. produtos altamente inflamatórios. Então, o que a doutora Vanessa vai orientar você nesse check-up, né, por parte desse programa de check-up oncológico, né, que é essa dieta anticâncer aí que a gente vem falar? É exatamente isso. Ela vai olhar os seus hábitos alimentares, o que você está comendo de errado. Então, ela vai orientar qual é o melhor caminho que você tem que seguir. Mas isso não quer dizer que você vai ter que parar de comer as coisas gostosas. Não E é isso. Quer dizer que você vai ter que ter um equilíbrio, mas você não vai precisar parar de comer as coisas gostosas. Aí ela vai contar pra gente como que ela faz isso. então, na verdade, assim, quando a gente fala de alimentação, eu até uso um slogan, né? Que eu acho assim que a alimentação tem que ser uma coisa leve, um hábito que se adapte à sua rotina, né? Ao seu hábito de vida, com a família, enfim. Mas quando a gente fala de alimentação, nada é proibido. Você pode sim consumir de tudo, mas sempre dentro de um equilíbrio. Muitas vezes esses alimentos que já são confirmados que são altamente cancerígenos, né? Como, por exemplo, as carnes processadas, os embutidos, os alimentos Uhum. industrializados, refrigerante, bebida alcoólica em alta quantidade. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, não que a gente tenha que excluir, a gente pode sim muitas vezes manter na rotina, mas em quantidade adequada, em momentos adequados, né? Então, é isso que eu trabalho muito com os meus pacientes. E que eles sempre falam: eu não sabia que fazer dieta é uma coisa tão simples, porque é uma coisa só de eu adequar, né, dos que eu consumo e a quantidade consumida. Então, assim, nada é proibido. Mas nesse programa eu vou ensinar vocês, na verdade, vou delinear, vou ajudá-los a fazer as escolhas certas, né? Como que eu vou montar a minha alimentação ao longo do meu dia a dia, né? Então, assim, nada é proibido, só que aí a gente vai fazer com que
alimentação vise uma melhor qualidade. Então, como que eu vou preparar esses alimentos? Quais os utensílios que eu vou utilizar? Porque tem alguns utensílios que são melhores do que outros, né? Quando que eu posso ou não devo consumir determinado alimento? Qual que é a frequência? Então, assim, nada é proibido. Mas vamos adequar de acordo com a sua rotina de trabalho, de acordo com a sua rotina familiar e visando sempre essa qualidade e proteção das células. E isso que você falou é muito importante. E eu acredito, assim, quando a gente fala de dieta, a gente já pensa naquele negócio que vai restringir, que a pessoa vai sofrer, aí a pessoa já pensa no negativo, né? Uhum. Aqui a gente usa um outro termo, né, que é reeducação alimentar. E é uma reeducação alimentar para a vida. Não é que você vai ter que estar em dieta o tempo inteiro, porque isso não é saudável. Mas Não. você reeducar a sua alimentação, você vai entender aquele momento que você quer comer uma besteira lá, ok, mas isso vai ser de vez em quando. E você vai passar a maior parte da semana se protegendo com alimentos saudáveis, com atividade física. E aí é lógico, né, gente? No final de semana você pode comer um doce? Deve, porque são alimentos afetivos. Então, é isso que você tem que entender, né? Não é nada, não vai ser nada aquele Hitler, né? Que vai te colocar uma faca no Isso. pescoço. Não funciona Eu assim. até gosto desse termo dieta, né? Eu acho que dieta liga um pouco Sim. então, né? E não é isso. A alimentação tem que ser um momento prazeroso. E esses alimentos, né, que trazem o prazer é o que a gente chama de comfort food. Então, a Uhum. gente pode consumir, né, os alimentos que trazem, por exemplo, uma lembrança, um apreço afetivo. Mas, assim, é que nem doce. A gente tem opções de doces mais saudáveis que a gente pode colocar. Eu até sempre procuro colocar na minha página, né, algumas receitas que sejam práticas e a gente consiga Fala incluir. da sua página aqui, Vanessa. Onde que as pessoas te encontram? Fala da sua, porque a sua página é muito, muito legal, tá, gente? Vocês que estão vendo aqui a live, que vão ver depois, é muito legal. Tem muitas informações boas. Então, a minha página é o @NutriVanessaDeSantis, né? Então, lá eu procuro colocar coisas para o seu dia a dia que visem a qualidade de vida. Porque, assim, a minha vida é bastante corrida também, então eu trabalho em alguns lugares, dou aula. Então, assim, é uma rotina difícil que muita gente pergunta, nossa, mas você consegue seguir um hábito alimentar? Hoje até... Ontem um paciente meu me propôs, eu queria saber um dia da sua rotina alimentar. E hoje eu tô né, a minha rotina alimentar, para vocês verem mesmo que assim, não é, eu não oriento e não faço, né? Eu oriento e faço, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde também, né? Então, na minha página, como eu falei, no @NutriVanessaDeSantis, eu trago informações para vocês sobre qualidade de vida, sobre prevenção de doenças e receitas também. Por que eu não posso comer um doce? Eu não concordo com essa proibição. E uma frase que eu escutei de uma outra paciente é aquilo: tudo que é proibido parece que dá mais vontade de comer, Sim. né? Uma compulsão alimentar. E isso acontece realmente. Então, quer dizer assim, que se eu for fazer uma alimentação preventiva para o câncer, eu sou proibido de comer alimentos? De maneira nenhuma, é só eu controlar dentro daquele planejamento alimentar a quantidade e o tipo de alimento comido. E aí faz trocas, né? Aí E você vai fazendo trocas por, né, por outras. E também a atividade física funciona como moeda de troca algumas vezes. Né? Então tem que ser flexível também, porque vai ter um dia que você vai ter vontade de comer uma coisa que você sabe que não é muito saudável, mas se aquilo for eventual, não vai causar problema na sua saúde. O que vai causar problema na sua saúde é se o seu hábito de vida for tóxico. Mas de vez sim, em quando não é tóxico, né? Isso que a é que gente está nem eu falando brinco, né? aqui. É diferente você comer uma feijoada, às vezes que você tem vontade, uma vez por mês, ou num evento de Sim, família, do que comer toda quarta-feira, já que tá ali no cardápio do restaurante, né? sim. Então é isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado só. Ó, mas eu vou fazer uma sugestão para você, Vanessa. Já que os pacientes estão pedindo, grava um vídeo da sua rotina alimentar 24 horas e depois você posta para a gente ver. Eu acho que é interessante mesmo. Então, hoje eu coloquei nos stories, né? Aí depois Ah, compartilhar as fotos, tudo direitinho, vou deixar lá nos destaques. Mas depois eu vou fazer sim um videozinho que eu acho
legal para contar um pouquinho, porque minha rotina realmente é corrida e eu Sim. acho que é válido compartilhar até o que eu faço mesmo, né? Que eu falo assim, que o nosso planejamento alimentar sempre começa no dia anterior, né? Você já fica pensando, o que que eu vou comer? Não, como que eu vou planejar, né? Mas depois acaba sendo uma rotina, gente. Não é uma coisa difícil e pesada. E é isso que eu trabalho com os meus pacientes. Porque, assim, tem muito paciente. Hoje mesmo eu atendi uma que falou: eu não gosto de cozinhar, eu isso, aquilo. Então, eu dou algumas opções. Hoje em dia, a gente tem muitas opções, né, no mercado, de até preparar lanches saudáveis, né? Opções mais rápidas. E é isso que eu quero para vocês. Então, assim, vamos prevenir, vamos ter uma alimentação preventiva, né, para o câncer. Sim, mas que seja prática, porque até como a doutora Vivian falou mesmo, o estresse, a parte emocional é uma das causas possíveis também, né, de câncer. Então, Sim, como que eu vou oferecer para vocês um planejamento alimentar que gere sim. estresse? Aí é um outro fator, né? Então, a gente não pode, tem que ser uma coisa leve e tranquila. Ó, agora vamos começar a responder umas perguntas aqui. A Alcântara já tá perguntando quais alimentos aumentam a massa muscular. Aí eu vou começar a responder, depois eu deixar com a Vanessa. Mas assim, gente, é uma sinergia, né? Tem que ser junto. A atividade física e o alimento. São duas coisas que andam ó, juntinhas. Só o alimento não vai fazer o aumento da massa muscular. Você quer o aumento da massa muscular, então você tem que, na verdade, estimular esse músculo. Você vai estimular com musculação, ou você vai estimular com treino funcional, ou com pilates, tem N formas. Tá? Por isso que eu falo para os meus pacientes, né? Inclusive, fiz um post, vai ser amanhã um post sobre obesidade sarcopênica. O que é isso? Quando a pessoa está no peso, está fora, né, acima do peso, mas ela não tem músculo. E ela se sente cansada. Então, é muito importante a gente associar a dieta com a atividade física. E aí eu vou pedir para a doutora Vanessa falar para a gente quais os alimentos que aumentam a massa muscular e também quais os suplementos a gente pode utilizar nessa situação. É claro que isso é individualizado. Isso, assim, o ganho de massa muscular não tem como a gente conseguir só com a alimentação, como a doutora Vivian falou, mas assim, eu tô fazendo atividade física e eu quero ganhar massa muscular. Então, o que que eu preciso consumir para ajudar nesse ganho de massa muscular? O que o nosso músculo gosta, o alimento principal dele, né, para a fonte energética principal são os carboidratos, tá? Então é importante sempre a gente consumir carboidrato, porque ele vai dar energia para o seu músculo funcionar e conseguir ganhar massa muscular. Então, quando a gente fala de carboidrato, por exemplo, pão é uma fonte de carboidrato, macarrão, arroz, batata, tá? Lembrando que assim, a qualidade do carboidrato, ela diferencia um pouquinho. Dependendo do momento em que você vai fazer a atividade física, você precisa de uma energia mais prontamente para ser utilizada lá pelo seu corpo. Então, por isso que às vezes vocês podem ver, por exemplo, na academia, tem gente que fala e vai lá e come o quê? Um doce, por exemplo, um doce de leite antes de ir fazer a atividade física. Porque o doce de leite ele é absorvido rapidamente pelo nosso organismo, tá? Mas boas opções são, por exemplo, pães, a batata, tem gente que consome macarrão para Uhum. consumir antes do treino. Isso antes de ir para o treino, né? Antes da atividade física. E Quanto tempo antes, Vanessa, que a então, pessoa aí tem? depende muito, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa consegue fazer uma refeição 1 hora antes, mais ou menos, do treino, né? Uhum. Então, não precisa ser um carboidrato que é tão rapidamente absorvível. Então, assim, Uhum. por exemplo, um pão, a batata, uma tapioca, o arroz pode ser consumido. Agora, se, por exemplo, você não tem tempo, um espaço muito curto de tempo, né? Tem gente que consome, por exemplo, os doces mesmo. Aí o doce de leite é uma opção, mel, tá? É uma opção também. Banana é uma fruta que é muito boa para pré-treino, porque é uma fruta que tem bastante carboidrato, então é muito comum a gente oferecer, por exemplo, banana com uma aveia, um mel antes do treino. Então, antes do treino, a gente sempre precisa de fonte de energia, que são os carboidratos, tá? Agora, o que também é importante a gente consumir que ajuda no ganho de massa muscular? As proteínas. Então, sim, seja ela proteína animal ou vegetal. Quando a gente fala da proteína animal,
o ovo, a carne, o peixe, leites e derivados, iogurtes, tá? Mas as proteínas vegetais também elas são importantes, como por exemplo a que a gente chama de leguminosas, né? Feijão, lentilha, ervilha. Só que a gente tem hoje opções dos suplementos, que são os famosos whey proteins, né? A albumina também é uma fonte de proteína e a gente consegue na forma de suplemento. Só que é o que eu sempre falo, suplemento é individualizado, porque às vezes tem pessoas que, por exemplo, antes do treino não conseguem fazer uma refeição e a gente também tem suplementos à base de carboidratos que vão te dar energia, tá? Mas, em resumo, para o ganho de massa muscular, eu preciso de carboidrato e proteína. E juntamente com o exercício físico. Agora, tem gente que muitas vezes fala assim: ah, eu quero ganhar massa muscular. Já começa a tomar só whey protein. E aí, isso tem um benefício da massa muscular. Porque o é importante. Ó, vamos responder um pouco de pergunta aqui. A Jane fez uma pergunta muito legal mesmo. Ela perguntou, né, se pode fazer atividade física mesmo tendo linfedema. Minha resposta é sim. Eu vou explicar para vocês o que é linfedema, depois eu vou responder a pergunta da Jane. Linfedema é um inchaço no braço que ocorre em algumas mulheres que fizeram a cirurgia para o câncer de mama e fizeram esvaziamento axilar. São aquelas mulheres que tiraram os linfonodos, né, da axilares. Então, a circulação do braço fica prejudicada, causando, então, linfedema. Então, o primeiro passo é o seguinte: você está com linfedema. Primeiro, cuidar desse linfedema. Enquanto isso, faça exercícios em membros inferiores e abdômen, tá? Porque a perna e o abdômen não tem nada a ver com o braço, né? Então, a gente começa a exercícios membros inferiores, abdômen, caminhada, corrida de acordo com cada caso, tá? Isso tem que ser orientado. Então, pode fazer tanto exercício aeróbico quanto exercícios, na verdade, de musculação em membros inferiores e abdômen. Agora, vamos cuidar do braço, né, gente? Porque a gente não pode esquecer que a gente tem um braço. Aí, o que a gente tem que fazer? Fisioterapia e drenagem linfática. Então, se você tem linfedema, fisioterapia e drenagem linfática. Enquanto tá fazendo fisioterapia no braço, pode continuar fazendo exercício na perna normalmente na academia. Agora, quando terminou o linfedema, saiu da fisioterapia, ou a drenagem é uma coisa que eu acho que tem até que continuar na vida da mulher uma vez por semana, né? Quando ela fez esse esvaziamento, vai ser muito bom. Mas vamos supor, aí resolveu o linfedema. Essa mulher vai poder fazer atividade física normal com o braço? Eu digo, normal pegando muito peso, não. Porém, ela vai poder fazer atividades com peso do próprio corpo, ela vai poder fazer atividades com tração, usando elásticos, obviamente, isso tudo com orientação de um profissional. Então, a resposta é sim. Quem tem linfedema pode fazer atividade física, vai ser uma atividade física preparada para isso. Não vai chegar na academia e pegar 5 quilos de peso, não pode. Mas pode pegar peso leve? Pode. Pode fazer tração? Pode. Tudo orientado. E enquanto resolve o linfedema, pode trabalhar perna, pode trabalhar abdômen, pode caminhar. Então, a resposta é sim, tá? Se ficou alguma dúvida ainda, já pergunta aqui. Aí, uma outra pergunta muito interessante, Vanessa, da Tatiana. Ela, quando você falou do doce de leite, eu acredito que foi isso. Ela perguntou como paciente oncológico, se ela pode comer esse tipo de carboidrato. E aí, ó, gente, a doutora Vanessa, ela falou que é um doce. Mas assim, isso, doce de leite, a gente acabou de falar que é de vez em quando pode. Mas o ideal é, se você quer um carboidrato saudável, então vamos lá, né? Batata doce é um carboidrato saudável. A doutora Vanessa vai falar daqui a pouco. Cacau 70% também. Então, responde para ela essa dúvida, Vanessa. Assim, quando a gente fala do doce de leite no pré-treino, né? O que a gente pensa? Ah, ele vai ser uma fonte de energia que vai ser gasta pelo organismo, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu vou treinar. Então, eu preciso de uma energia lá para o meu corpo. Vou fazer um exemplo, um treino de corrida, estou fazendo. E eu preciso de uma energia mais rápida para ser utilizada pelo meu organismo. Eu posso comer, por exemplo, o doce de leite com uma torrada ou um pão, mas pensando no quê? No tipo de exercício que eu vou fazer, porque esse carboidrato ele vai ser a fonte de energia que meu músculo precisa e vai ser gasto, então ele não vai ser acumulado, que é totalmente diferente de uma situação, por exemplo,
de quando a pessoa tá ansiosa, por exemplo, dá vontade de comer doce, pega aquele doce de leite cremoso e come umas 2, 3 colheres, mas na frente da TV. Porque assim, aquilo a gente vai estar matando a nossa vontade, mas pode se acumular no organismo se eu não gastar ao longo do dia. Quando a gente fala de carboidratos que são de melhor qualidade, são, por exemplo, a batata doce, batata Yacon, que é uma alaranjada, ela é uma boa fonte, tá? A batata inglesa, ela não é uma ruim fonte de carboidrato, só que ela tem mais carboidrato do que, por exemplo, a batata doce. Então, isso às vezes, dependendo se eu não gastar ao meu longo do dia, pode se acumular no organismo, tá? Mas principalmente os carboidratos 100% integrais, eles são melhores opções. Então, quando a gente fala de pão, arroz, macarrão, torrada, os integrais são melhores. Agora, por exemplo, que nem a Tatiana, né, perguntou do doce. Ah, eu tendo câncer, eu posso comer doce? Realmente, o excesso de açúcar branco a gente não recomenda no sentido do quê? Açúcar branco ele é mais pró-inflamatório. Não é que existe essa história de que alimenta as células do câncer. Porque as células do câncer, elas se alimentam de qualquer nutriente que a gente comer. Mas quando a gente fala de açúcar refinado, branco, ele inflama mais o organismo. Então, realmente não é recomendado eu consumir esse açúcar branco. Mas, doutora, e se eu quiser comer um docinho, posso comer? Com toda certeza. Qual que é o melhor horário para você consumir doce? Sempre depois de uma grande refeição. Por exemplo, almocei e me deu vontade de comer um doce. Então, comer depois. Porque na sua grande refeição, por exemplo, você consumiu fibra proveniente da salada, ou proveniente do legumes, ou do seu carboidrato integral. Então, essa fibra vai fazer o quê? Com que esse açúcar chegue mais lentamente lá no sangue, entendeu? Então, consegue controlar a glicemia. Então, não é que você é proibida de comer doce, de maneira nenhuma. Mas é isso, vou fazer exercício, vou gastar, doce de leite é uma boa opção? Sim, mas não é uma boa opção se eu não for gastar, entendeu? Aí, se for para comer, eu vou comer menor quantidade, sempre depois de uma grande refeição, como, por exemplo, após o almoço. Você me deixou bem mais tranquila agora, Vanessa, porque sempre antes do treino, às vezes eu como o cacau 70%. Então você me deixou, tô bem mais tranquila agora. Por exemplo, eu antes do treino, às vezes eu consumo um chocolate amargo e um pré-treino que contém a cafeína, porque vai ser fonte de energia, então você vai gastar. Mas se, por exemplo, eu não tenho chocolate 70%, mas eu tenho lá o doce de leite ou uma goiabada até. Posso pegar um pouquinho? Posso comer, por exemplo, pegar uma torradinha, passar, consumir, mas é que eu vou gastar no treino, entendeu? Ó, eu vou traduzir um pouquinho isso aí que você falou, da questão de por que pode comer doce logo em seguida da comida, por que isso é diferente. Então, eu vou traduzir, porque o grande objetivo, né, que eu tenho nesse canal é traduzir para vocês as informações. Porque às vezes vocês vão no consultório e não entendem por que a gente faz cada coisa. Então, hoje eu vou falar, tá? Então, vamos lá. A gente tem uma coisa que a gente chama de índice glicêmico. Isso. O índice glicêmico, ele vai ser o aumento da insulina no nosso sangue, né? Porque a gente sabe que a glicose que está nos alimentos, a gente vai comer, aí vai lá para o sangue, aí a gente tem um hormôniozinho que chama insulina, que vai ser o responsável, né, pela absorção dessa glicose, para colocar essa glicose do alimento dentro da nossa célula, para a gente funcionar. Uhum. E a insulina é um hormônio bem conhecido, porque os diabéticos, né, tem essa resistência insulínica que a gente fala. Então, o índice glicêmico, quanto mais rápido o carboidrato é absorvido no sangue, maior o índice glicêmico dele. Quanto mais rápido esse carboidrato é absorvido, maior o risco de eu ter um pico de insulina. E por que esse pico de insulina é tão importante? Porque foram descobertos que existe um fator cancerígeno, que é o fator de crescimento relacionado à insulina. Uhum. Esse hormônio, que é o fator de crescimento, ele pode aumentar, sim, o aumento tumoral, né, os tumores. Por isso que surgiu esse mito, né, que fala que açúcar alimenta o câncer. Mas a doutora Vanessa falou, não, todo alimento alimenta o câncer. Mas então, qual é a sabedoria de escolher?
é a sabedoria de o seguinte: eu tenho que escolher alimentos que vão aumentar a glicose de forma mais lenta no sangue. Mais Porque sempre. dessa forma eu vou ter um pico de insulina mais baixo, e dessa forma, então, esse hormônio aí que pode agir na célula do câncer não vai agir, ou vai agir mais lentamente e vai ser absorvido. Então, qual é o racional aqui? Né? Como no almoço, por exemplo, no jantar, eu vou comer fibras, né? Aí eu vou comer um arroz integral. Por quê? Porque o índice glicêmico dele é menor. Ele vai levar mais tempo para ser absorvido. Então eu vou comer meu almoço, que vai ter lá verduras, fibras, A vegetal. proteína E também. aí depois eu como doce. Então, como eu tenho vegetais que vão balancear isso, esse pico de insulina não vai ser tão alto, tá? Por E isso que a gente pede essa orientação. é a mesma coisa a proteína. É diferente, por exemplo, eu comer um pão francês, que ele chega mais rápido, o açúcar dele chega mais rápido no sangue, né? O pão francês puro, por exemplo. Ou eu comer, o pão francês com doce, que tem gente que gosta, ele vai chegar mais rápido ainda. Ou eu comer, por exemplo, um pão francês com uma proteína, com um frango desfiado, uma carne desfiada, um atum. Uhum. Essa proteína faz com que essa absorção, ou seja, a chegada desse açúcar no sangue, seja mais lenta, entendeu? Então, por isso que quando a gente fala de alimentação, é importante a gente fazer essas combinações, porque elas ajudam a gente a fazer com que essa insulina não tenha esse pico, né? Não aumente tão rápido. Olha, estão pedindo, Vanessa, para falar. Marisa está pedindo para você falar sobre o suco verde durante o tratamento da quimioterapia. Tá. Ó, o suco verde, o que acontece? É o famoso suco detox, né? Que muita gente fala assim, ai, mas me falaram para tomar o suco detox e o suco detox emagrece, mas eu já perdi tanto peso. Primeiro ponto que é importante a gente ressaltar, tá? O que faz a detoxificação, que é a nossa limpeza, como se fosse uma limpeza, tirar o que é ruim do nosso organismo, né? É o fígado, tá? Então, assim, não existe alimento que detoxifique, que limpe o nosso organismo. É diferente quando a gente fala de água, né? Quanto mais água eu beber, mais eu vou urinar para eliminar as toxinas, mais vou formar as fezes, que é o que elimina o que não serve, entre aspas, no nosso organismo, né? Mas eu vou falar para vocês, existe um alimento que detoxifica? Não. Agora, existem alimentos que ajudam o meu fígado a funcionar. Então, se meu fígado está funcionando melhor, essa detoxificação, que é essa limpeza que é feita por esse órgão, ajuda. Então, é importante a gente saber isso, porque assim, quando tem esse suco verde, não quer dizer que ele vai fazer você emagrecer, tá? A questão é o quê? O suco verde, normalmente, ele é composto de uma verdura verde escura, né? Pode ser espinafre, rúcula, couve. E essas verduras verdes escuras, elas contêm bastante ferro, tá? E também contém bastante vitamina E e cálcio. Quando a gente fala do ferro, o ferro é importante por quê? Para ajudar as pessoas que estão durante o tratamento e que normalmente com a quimioterapia acaba tendo uma anemia, né? Então aí é uma boa opção a gente incluir essas verduras verdes escuras. E por terem vitamina E, a vitamina E é uma vitamina que é antioxidante, ou seja, ela protege o nosso organismo, protege a célula, ela é anti-inflamatória. Então, por que a inflamação às vezes acontece? A célula cancerígena, ela é uma célula inflamada e também às vezes a gente tem dor. Na dor, nada mais é do que um processo inflamatório. Então, a vitamina E é muito importante, que tem nessas verduras verdes escuras. O que a gente encontra mais no suco detox? Normalmente, frutas cítricas, né? Então, laranja, abacaxi, limão, maracujá. E aí, esse suco verde, né, que tem essas frutas cítricas, a vitamina C, ela faz o quê? Ela faz com que o ferro seja absorvido mais rápido, que tem nessas verduras verdes escuras, e a vitamina C também é antioxidante. Além disso, ajuda na nossa imunidade, tá? Então, quando a gente fala da junção dessa fruta cítrica com essa verdura verde escura, ela é boa por quê? Porque ela ajuda na parte da imunidade, esse suco ele ajuda na parte de proteger as nossas células, ajuda no fornecimento de ferro, então pode contribuir para o tratamento de uma anemia, tá?
Tem pessoas que às vezes colocam junto nesse suco verde, por exemplo, hortelã. A hortelã ela é bastante digestiva, então ajuda a diminuir enjoo. Eu sempre às vezes falo para os pacientes, toma como se fosse um shotzinho de chá de hortelã uma meia hora antes das refeições, porque isso ajuda na digestão, tá? Uhum. Então por isso que esse suco verde, ele é uma opção boa para quê? Para ajudar na imunidade e também para ajudar a evitar ou no tratamento, logicamente, junto com outros itens que são importantes da anemia, tá? E aí, assim, o que acontece? Às vezes, no tratamento que a gente está fazendo, quimioterápico, pode ter a diarreia ou pode não ter. Se eu tô com diarreia, o que eu vou fazer para eu poder tomar esse suco? Vou peneirar para eu tirar o excesso de fibra. Agora, se eu não tiver, que tem pessoas que, pelo contrário, né, acabam tendo a prisão de ventre, Uhum. aí acaba mantendo ele grossinho, né, como se fosse uma vitamina. Vai ajudar na saciedade? Sim, porque se tem mais fibra, né, vai me encher mais rápido, vai dar mais saciedade. Então, assim, o suco verde é uma opção a ser consumida com toda certeza, porque ele é rico em nutriente, tá? Perfeito. Agora eu vou trazer um caso para vocês, né? Como eu trago todas as semanas, que eu pego sempre as dúvidas, né, do consultório. E aí veio uma paciente, então, eu nunca falo os nomes, só que eu sempre falo para os pacientes, ó, vou contar seu caso lá semana que vem. Ela teve já duas vezes câncer de mama. Ela teve a primeira vez em 2001, eu acho, e a segunda vez em 2017. A mesma mama, mas em locais diferentes. Então, dois cânceres diferentes, mas câncer de mama. E ela, na verdade, a cada consulta que ela vem, né? Agora ela está só em acompanhamento e ela faz o bloqueador hormonal, a hormonioterapia. Mas ela ficou com aquele trauma, né? Aquela coisa que ela não conseguiu soltar aquilo ainda, porque ela já teve dois. E ela pergunta como eu posso prevenir que o câncer volte. E ela me trouxe uma pergunta bem diferente. Ela falou, doutora, eu tenho útero ainda, né? Será que se eu tirar o útero, eu não vou prevenir o câncer, né, de mama? Porque e se eu tirar o útero e tirar os ovários? Aí eu falei, olha, ela já está na menopausa. Então aí eu quero explicar que não, isso não é não é uma prevenção de câncer de mama e nem não é um tratamento para câncer de mama. A gente só usa essa estratégia de retirar os ovários quando a gente tem mulheres que ainda não estão na menopausa e mulheres que têm o câncer metastático, o câncer que espalhou. No caso dessa paciente, o câncer foi retirado, foi tratado, ela não tem câncer no corpo, ela tem acompanhamento, mesmo tratamento preventivo, e ela já está na menopausa. Aí eu expliquei para ela que não faz nenhum sentido eu mandar retirar os ovários dela, porque eles já não estão produzindo mais hormônios. Então não tem sentido, né? Eu não vou proteger nada se eu tirar os ovários, porque já não, como ela já está na menopausa, os ovários não mais produzem hormônio. Então, primeiro ponto. Aí ela veio com uma segunda pergunta. Ah, doutora, mas e se eu tirar o útero? O câncer não pode espalhar para o útero, o câncer de mama? Aí eu falei que não é um local típico, né, do câncer de mama espalhada, metástase. Então, o útero ali ou não vai fazer diferença nenhuma na questão da prevenção do câncer de mama, que isso não vai mudar em nada. O útero só vai ser indicado de retirar se ela tiver alguma complicação, algum mioma, algum tipo de sangramento, mas para prevenir o câncer de mama, não, né? Aí deixa eu ver o que mais que ela me perguntou, que eu achei as perguntas dela bem interessantes, porque a gente percebe que fica isso na mente da pessoa. E o grande objetivo é traduzir isso para as pessoas aqui, porque tem muita gente que pode ter, né, essa dúvida também. Aí eu expliquei para ela que depois da menopausa, os ovários não mais produzem os hormônios femininos, mas a nossa gordura funciona como depósito do hormônio feminino. E quanto mais tecido adiposo, gorduroso eu tenho, mais eu tenho a conversão, né, do hormônio, né, que chama estrona no estrogênio. Então eu posso, por isso que
quando a mulher na pós-menopausa, ou seja, o ovário dela não funciona mais, ela está na menopausa. Quanto mais massa adiposa, tecido adiposo ela tem, maior o risco de câncer de mama, porque mais acúmulo de hormônio no tecido adiposo eu vou ter. Então eu falei para ela que não são só os ovários que produzem os hormônios, e na pós-menopausa, um local de depósito onde a gente tem essa conversão de hormônio é no tecido adiposo. Por isso que a gente fala para as mulheres se manterem no peso. Bom, aí eu acho interessante a gente falar sobre isso, que é muito importante essa dúvida dela, eu achei. Sim, eu acho até uma coisa que eu vejo na minha prática, né, Vivian, assim, quando a gente fala da quimioterapia, que muitas vezes estimula a menopausa, né? Mesmo sendo jovens, as mulheres acabam entrando, né, na menopausa quando elas fazem alguns tipos de tratamento quimioterápico. Não é isso que ocorre, que eu vejo, assim, na minha prática? As mulheres podem, a gente pode antecipar a menopausa um Isso. pouco? Sim, sim, em alguns casos sim. Principalmente naquelas mulheres que já estão próximas dela, que têm mais de 45 anos. Com a quimioterapia, quando a gente utiliza a quimioterapia, a gente pode antecipar a menopausa, sim. Uhum. E aí, assim, agora falando um pouquinho dessa relação, né, do tecido adiposo. Hoje a gente vê que a obesidade, né, o excesso desse tecido adiposo, né, da gordura corporal, ela tem relação já bem esclarecida com 14 tipos de câncer, né? Então, assim, câncer de mama, por exemplo, para vocês terem uma ideia, até em homem, por exemplo, o excesso de peso ele tem relação com câncer de mama em homem, com câncer de próstata avançada em homem, tem relação com câncer de cabeça e pescoço, com linfoma, melanoma. Então aí a gente fala assim, nossa, mas por quê, né? Por que que esse excesso de peso aumenta o risco de eu ter câncer? Ou muitas vezes a recidiva, né? Que é o retorno, a volta, né? Uhum. Porque o câncer, ele acaba, desculpa, o tecido adiposo, esse aumento da gordura corporal, acaba gerando uma inflamação no corpo, né? Então, algumas substâncias que inflamam mais nosso corpo são formadas no tecido adiposo, e isso acaba afetando lá a nossa parte genética, que é o nosso DNA, a nossa memória, né, genética. Então, por isso que, assim, eu sempre trabalho muito com as minhas pacientes e com os meus pacientes. Terminou o tratamento, vamos adequar a alimentação para a gente ir perdendo peso gradativamente. E essa perda de peso realmente deve ser gradativa, gente, porque quando a gente faz essas dietas malucas, né, que a gente perde peso rapidamente, isso é um estresse para o organismo, então pode trazer muitas consequências, tá? Lembra lá o que a doutora Viviane falou no começo aqui do nosso bate-papo. O estresse pode ser uma causa de câncer e outras doenças. Então, essas dietas restritivas nada mais são do que um estresse no nosso organismo. Então, pode trazer muitas consequências, tá? Então, assim, como por exemplo, essa paciente, ela está só em um acompanhamento, né? Uma hormonioterapia. É importante o controle do peso dela? Sim, extremamente importante. Porque a gente tem que lembrar que a região da mama também é uma região que tem muito tecido adiposo, muita gordura, né? Então a gente tem que controlar esse peso. Aí tem mulheres que falam assim: ah, mas na menopausa é tão difícil perder peso, é mais lento o processo, porque o nosso corpo fica mais lento. Mas uma forma de acelerar o funcionamento do nosso corpo é a atividade física. Então, a gente sempre fala, menopausa, alimentação e atividade física, até porque ajuda no controle dos sintomas, né, característicos deste período, né? Então, é muito importante esse controle do peso, sim. Tem muita relação com o aumento da incidência de câncer e da recidiva, que é o retorno da doença. E lembrar disso que eu falei, gente, a gordura, ela funciona como um depósito de hormônios. E os Isso. hormônios são alimento para vários tipos de câncer. Então, uma forma de prevenir câncer é se manter num peso adequado. Aí a Ana Paula, né, tá perguntando, né, que ela tá falando, ficamos imaginando sempre o que podemos fazer para não ter outro câncer. Uma das coisas é a dieta preventiva. Aí agora eu vou pegar esse gancho e vou falar um pouquinho novamente, já está finalizando a live aqui também, para a gente falar tchau, sobre o nosso programa que a gente criou lá. É um programa de check-up oncológico individualizado e prevenção do câncer. Para quem serve esse programa? Quem que deve lá participar do programa?
quem já teve câncer e não quer ter outro, né? Então, Ana Paula pergunta que ela fez. Quem não teve câncer, mas tem casos de câncer na família, também está indicado o programa. Quem tem fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, quais são os principais? Obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, estresse, depressão. A gente tem esses como os fatores de risco. E aí, como é que o paciente chega lá no programa? Então, ele marca lá no Instituto Trismegisto, que é no nosso consultório, que a Vanessa, a gente trabalha junto. Aí ele vai marcar, aí ele vai passar comigo na primeira consulta, né? A primeira parte do programa é passar comigo. Eu sou oncologista, mas eu não vejo só pacientes que têm diagnóstico de câncer. O meu grande objetivo é chegar antes do câncer. Aí eu vou fazer uma análise clínica, vou pedir, vou ver os hábitos do paciente, vou entender quais são os fatores de risco que aquele paciente tem, a ocupação do paciente, a história familiar, se ele fuma, se ele não fuma. Vou entender quais são os fatores de risco, vou fazer uma avaliação clínica completa, exame físico. E aí vou pedir alguns exames, só que os exames vão ser direcionados para paciente, não é uma receita de bolo que eu vou pedir igual para todo mundo. Então eu vou pedir os exames de sangue específicos para cada caso. Dependendo do caso, exames de imagem. Exemplo, se é uma pessoa que me fala que fuma há mais de 20 anos, há mais de 15 anos, e ela tem mais de 55 anos, eu vou pedir uma tomografia de pulmão para entender se ela não pode ter um câncer de pulmão inicial. Obviamente também vou orientar a parar de fumar. Lá no Instituto também a gente tem um programa de antitabagismo. Se é uma pessoa, por exemplo, que tem mais de 45, 50 anos, eu vou orientar, vou pedir uma colonoscopia, que a gente sabe que a colonoscopia vai atuar na prevenção do câncer de colo. Se é uma pessoa que tem casos de câncer na família, eu vou avaliar a indicação de pedir o teste genético. E sendo feita essa indicação, eu vou solicitar o teste genético. Então, isso tudo na primeira consulta. Na segunda, terceira e quarta consultas, né? 3 consultas vai passar com a doutora Vanessa. Porque, como a gente falou aqui, a dieta é fundamental para a prevenção do câncer, né? Tanto em pacientes que já tiveram, como aqueles que nunca tiveram, assim como aqueles que estão em tratamento. Isso. Então, vai passar pela doutora Vanessa. Né, vai passar lá na primeira consulta com a doutora Vanessa, ela vai entender também como funciona o paciente, vai entender esses fatores de risco. Depois ela vai avaliar esses exames que eu solicitei também. Né, ela vai ter 3 consultas para fazer isso. Aí ela vai avaliar a suplementação, se o paciente tem indicação de suplementar alguma coisa, porque hoje em dia está na moda suplementar tudo sem ter necessidade. Lá a gente não trabalha assim. A gente vai olhar o exame e de acordo com o exame, a gente não vai sair suplementando tudo, porque tá numa moda isso daí, o pessoal fica gastando dinheiro à toa, porque é besteira, desculpa a palavra aqui, mas é exatamente isso. E não é na farmácia que você vai encontrar saúde. A saúde você vai encontrar na feira, eu digo isso para os meus pacientes. E a gente vai suplementar o que for necessário de acordo com o exame. Então, segundo ponto. Né? E aí, então, a doutora Vanessa vai avaliar a questão da dieta específica, vai fazer um cardápio, uma dieta personalizada para cada paciente e vai ver também, né, quais são os anseios da pessoa, os objetivos, mas ela vai adequar também com a questão da saúde. E na terceira fase do programa, aí o paciente volta comigo novamente, aí eu vou ver os exames que eu solicitei, o teste genético. A gente vai fazer um relatório de risco para ele, né? Quais são os fatores de risco que ele precisa modificar para reduzir o risco de câncer? Isso não significa, gente, que se você fizer o programa, você nunca vai ter câncer. Não quer dizer isso. Significa que a gente vai reduzir o risco, tá? Porque tem pacientes que falam, mas doutora, eu fiz tudo isso e eu tive câncer. Falei, gente, é um manual de prevenção, mas não garante que se você fizer tudo isso, você nunca vai ter. Infelizmente, a gente não tem essa bola mágica milagrosa. E todo mundo que falar isso para você, isso não existe, essa mágica. Existe a gente corrigir os nossos hábitos na prevenção, né? Obviamente, a gente vai reduzir o risco de câncer. E aí, para finalizar, eu queria só que você dissesse um pouquinho como é que funciona essas 3 consultas. E aí, se tiver alguma dúvida, a gente responde. E acho que é isso.
Então, a minha consulta como que ela é composta, né? Então, eu vou fazer o que a gente chama de anamnese alimentar, anamnese nutricional, na verdade, né? Eu vou conhecer um pouquinho vocês quanto ao hábito de vida, a rotina do dia a dia, se faz atividade física ou não, como que é a rotina de trabalho, por exemplo, se é alimentado, é uma rotina rotativa. Como que tem essa relação emocional com a comida, né? Que tem pessoas que têm, às vezes, o escape emocional em função da alimentação, né? Então, isso pode propiciar ganho de peso, alteração em exames bioquímicos, né? Nos exames de sangue. Ver como que é o hábito intestinal, se tem algum sintoma. Então, às vezes, a pessoa tem enjoo, proveniente, às vezes, de uma gastrite, se tem outras doenças de base, né? Então, assim, eu vou conhecer vocês como um todo, né? E aí tem a parte também do hábito alimentar. Então, como que é seu hábito alimentar? Como que é a sua frequência de determinados alimentos? Para eu conhecer mesmo como que é, porque a gente sabe que não é todo dia que come a mesma coisa, né? Então, eu vou fazer o que a gente chama de um recordatório alimentar e de um estudo da frequência de alimentos consumidos, tá? Além disso, tem a parte da composição do seu corpo. Então, porque às vezes a gente fala assim, eu sou magro, mas eu sou magro, mas de maior parte de gordura, quando na verdade a gente precisa ser magro com a maior parte de músculo, porque o músculo é um tecido mais ativo, né? Então, quando eu falo dessa composição, eu faço a bioimpedância e faço uma avaliação com ultrassom, é um ultrassom mesmo, que a gente chama ultrassom body metrics, e eu vou fazer algumas medidas, algumas tiragens de medidas, né, de alguns pontos do corpo de vocês, e ao final disso eu também vou ter a composição de gordura, de água corporal e de massa muscular. Por que que esse ultrassom é importante? Justamente até para a gente trabalhar um pouquinho, que a doutora Vivian vai falar mais para frente com vocês na página dela, sobre a sarcopenia, né? Ou obesidade sarcopênica. Às vezes a gente não tem muita massa muscular em determinados pontos do corpo. Então, com essa avaliação, eu consigo ver quanto de massa muscular tem, quanto não tem, a espessura, né, de massa muscular e de massa gorda. Então, esse ultrassom é muito fiel nessa composição corporal, ele é muito interessante, tá? Então, ele não sofre influência, por exemplo, de alguns fatores que a gente sofre com a bioimpedância, mas mesmo assim eu faço ambos, a bioimpedância e esse ultrassom. Aí, depois de tudo isso que eu colhi na informação na consulta com vocês, eu vou fazer o planejamento dietético. E aí, vocês vão seguir esse planejamento e nas duas consultas subsequentes, a gente vai adequar isso. E se precisar de suplemento? Aí eu vou incluir. E se precisar de uma fitoterapia? Também, mas isso é individualizado, tá, gente? Eu falo que o trabalho do nutricionista, o material de trabalho dele é a alimentação. Então, a saúde está ali no prato. Mas precisa de suplemento? Com certeza a gente coloca. Havendo a necessidade, eu não sou contra. Mas sempre eu inicio com alimentação. Até porque a gente sabe que suplemento não deve tomar por muito tempo, né? Então, às vezes é um fitoterápico, um suplemento, a gente indica de 2 a 3 meses para ter uma pausa e depois, se houver a necessidade, manter. E aí a gente dosa novamente, né, Vanessa? Por exemplo, a gente vai ver, vai rechecar vitamina D, zinco, selênio. A gente vai refazendo os exames. E aí a gente vê a necessidade, né? Na verdade. Isso, porque justamente o objetivo é um acompanhamento, né? Então, a gente, por exemplo, vai ter a primeira etapa do nosso objetivo nutricional, aí depois a gente readapta, tem a segunda etapa e assim por diante, né? Sempre focando nesse objetivo de prevenção e qualidade de vida. Mas aí é aquilo que eu falo, eu fico muito feliz que às vezes os pacientes falam assim: eu emagreci, agora o meu foco é outro. O meu foco agora é melhorar na prática de atividade física, por exemplo, a performance. Então, vamos adequar seu planejamento alimentar para isso, né? Então, a cada momento a gente vai ter um objetivo. Então, conforme as alterações dos exames subsequentes, a mudança da composição corporal, a gente vai adequando essa alimentação. Perfeito. Ó, a Jane tá falando assim pra mim, vem consultar aqui em Fortaleza, doutora Vivian. Eu falei, não, mas eu não tô aí, mas você pode fazer consulta online, tá? Eu faço consulta online, doutora Vanessa também. Então, hoje, com a pandemia, a gente tem essa facilidade, né? Da gente poder chegar em lugares que antes a gente não podia. Então, seja bem-vinda, Jane. Isso mesmo. O Rubens é um paciente meu também, tá aqui.
né? Ele falou parabéns pela live, que ele está aprendendo cada vez mais. Obrigado, pessoal. Obrigada. Né? Então era isso, gente. Eu quero agradecer muito que vocês estiveram aqui novamente nesse café, esse café especial com a doutora Vanessa. Fala de novo, Vanessa, onde é que o pessoal te encontra para eles seguirem a sua página? Ó, então, a minha página do Instagram é o @NutriVanessaDeSantis. Eu sempre procuro compartilhar, como hoje eu estou fazendo a minha rotina do dia a dia, dicas práticas e saudáveis para vocês, tá? E eu sempre falo assim que o meu pensamento é o quê? Não pense que a nutrição, a alimentação tem que ser uma coisa difícil, pesada, que seja um sacrifício, na verdade, né? A gente tem que ver a alimentação como um prazer. Então, lá na minha página, vocês têm diversas dicas, tá? No @NutriVanessaDeSantis. E como eu falei, às vezes eu sempre abro caixinhas de pergunta para vocês colocarem para mim sobre o que gostariam de saber. Ah, mas às vezes não tem uma caixinha. Pode mandar um direct? Pode, eu sempre respondo, tá? Compartilho a história dos meus pacientes também, muitas vezes se eles autorizam o nome, eu coloco, mas se não, não, mas o meu objetivo é esse, trazer uma nutrição para vocês que seja tranquila. Então, assim, eu te ensino a comer de uma forma leve, saudável e que faça bem para o seu dia a dia. Então é isso. Me sigam lá e qualquer dúvida me escrevam. Olha, a doutora Vanessa atende no Instituto Trismegisto, então podem agendar com ela lá também. Vocês podem entrar aqui direto na página do Instituto Trismegisto, que é o @Instituto Trismegisto. E lá entra no Linktree, dá para agendar pelo WhatsApp direto, tá? E Outra coisa, estão falando, a Ana Paula está perguntando quando vai ser a próxima live. Ó, eu estou fazendo essas lives que são os cafés, né? Esses encontros às terças-feiras. Então, toda terça eu estou aqui com vocês. Né? Hoje a doutora Vanessa veio aqui como convidada especial, mas todas as terças eu estou aqui. Aí eu sempre vou avisar para vocês no story que horas que eu vou entrar. Porque tem dia que eu só posso mais tarde, mas aí em torno assim, de 4h30 até 5h30, hoje foi mais tarde um pouquinho, mas eu sempre vou avisar vocês. Então a gente tem esse encontro marcado aí toda terça. E se alguma terça eu não puder também, vou avisar para vocês, tá? Compartilhem esse café com a doutora Vivian, que eu sei que tem muita gente gostando. Marque as pessoas aqui nos comentários, tá? Tira um print dessa tela, coloca no stories para vocês marcarem. Essa live vai ficar gravada aqui no meu IGTV para vocês marcarem as pessoas. Vai ficar inteirinha aqui, vou deixar aqui para vocês. E na semana que vem ela vai estar disponível no YouTube, só que só a semana que vem. Então quem quiser ver agora já vê por aqui mesmo e marca as pessoas. O meu canal do YouTube é o Doutora Vivian Koski Oncologia, tá? É DRA, né? Doutora Vivian Koski. Se inscrevam lá também se vocês ainda não estão isso inscritos. tem... É muito bom, eu aprendo muito também, porque a gente sempre está estudando, né? Vejam lá que eu vejo vários vídeos, normalmente para também orientar meus pacientes, entender um pouquinho, né? Que a gente precisa entender de tudo, né? Muito bom o canal da doutora, eu gosto bastante. Ó, e a Ana Paula tá falando, traz a doutora Vanessa novamente. Eu falei, com certeza, Ana Paula, com certeza. E você pode ir lá conhecer também a doutora Vanessa, vai gostar. Mas a gente vai fazer sim. E Tá assim, bom? eu atendo lá no Instituto, atendo online também, né? Tenho atendido bastante pessoas Sim. estados, até outros países mesmo, né? Então eu acho que esse atendimento online é bom por isso. E não pensem que não é porque o atendimento é online que a gente não consegue bons resultados. Pelo contrário, eu tenho conseguido muito bons resultados com os pacientes, tá? Porque eu falo que a diferença do online é que eu não vou fazer a composição corporal, mas a alimentação a gente consegue adequar ali com aquele bate-papo que a gente tem no online, tá bom? Eu agradeço muito, espero vocês lá, me escrevam qualquer dúvida e a gente vai estar sempre juntas, eu e a doutora Vivian. Ó, então, tchau, gente. Até a próxima terça. E se tiverem alguma questão, alguma pergunta para o próximo café, só deixar aqui nos comentários também, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Obrigada, tchau.